Primeira parte. A transição planetária. Entendendo o momento atual. Estamos vivendo um período único de transformação na história. É como se, há milênios, a humanidade remasse em um barco na mesma direção. E agora o destino a trouxe até aqui. O momento da grande transformação, que pede um ajuste de rota para esse barco não naufragar. Algumas pessoas já perceberam essa necessidade e passaram a remar para outra direção. Muitas ainda seguem na remada antiga. Esse período é chamado de Parivartan, uma palavra em sânscrito que significa transformação, e refere-se mais especificamente à transição planetária, que é uma grande mudança em massa da consciência humana. Viver o Parivartan envolve se libertar da maneira antiga de remar e aprender a navegar de um novo jeito. Quando eu digo remar, me refiro a uma forma de viver, e essa transformação começa dentro de nós. Essa transição do antigo para o novo implica inúmeros desafios para quem está encarnado neste ciclo do tempo. Estar numa transição significa que estamos no meio de um processo de desconstrução e reconstrução. Em outras palavras, o Parivartan é a transformação do medo em confiança, do sofrimento em alegria, do egoísmo em altruísmo. Por isso, é tão desafiador, já que, devido aos nossos apegos, medos e dependências, é preciso ter uma boa dose de aceitação da impermanência daquilo que é desconstruído e um fino alinhamento com o que está em construção, como, por exemplo, o nosso modelo de casamento e o sistema de educação. A união baseada em aparências, segredos, mentiras, apegos e julgamentos, que chamo de velho casamento, está se desconstruindo e dando lugar ao novo casamento, uma relação transparente, honesta e de reciprocidade verdadeira. Na educação, o que está sendo construído é a ideia de um ensino que atenda à necessidade real do ser humano, que é ser feliz, aprendendo a desenvolver habilidades socioemocionais e a lidar com seus conteúdos internos e não apenas com conhecimentos materiais. E não tem como escaparmos disso. Já estamos vivendo o Parivartan. Por exemplo, do ponto de vista esotérico, o desaparecimento dos continentes Atlântida e Lemúria, que, segundo teorias, aconteceu há milhões de anos, foi fruto de um período de transformação que o planeta já viveu. Se dessa vez não aprendermos a lição, há grandes chances de isso acontecer novamente. É preciso compreender que absolutamente tudo neste plano está em constante mudança. Podemos dizer que a transitoriedade é a marca principal da existência na Terra. O nascer e o morrer são uma constante. Amanhã se transforma no meio-dia, que se transforma na tarde, que se transforma na noite. Dentro de cada período existem ciclos menores de transição. É como as nossas células, que estão se renovando a cada instante. Durante a vida, desenvolvemos apegos a crenças, situações, lugares, pessoas e até mesmo experiências. Mas tudo aquilo que foi criado neste plano tem prazo de validade. Por isso, o tempo todo somos convidados a desapegar do velho e a receber o novo. Existem pequenas transições que nos preparam para as grandes, perdas simples que nos preparam para as mais difíceis, recomeços menores que nos preparam para os maiores. Estamos aprendendo a cada instante a morrer e a aceitar que tudo ao nosso redor morre. Tudo se acaba e se desfaz, não importa quão grandes ou quão belos tenham sido enquanto vivos. Considero que essa seja a principal marca desse plano da existência,
Portanto, é preciso chegar a um acordo com a lei espiritual para sermos capazes de realizar o desapego. Quando digo lei espiritual, estou me referindo ao Dharma, uma palavra em sânscrito que significa lei da existência, aquilo que a tudo sustenta. É como se o mundo espiritual tivesse sua própria constituição. A lei de causa e efeito, por exemplo, é uma das leis que o compõe. O que plantamos neste universo é o que colhemos. Se você planta abacaxi, você colhe abacaxi. O que acontece é que muitas vezes plantamos abacaxi esperando colher tomate. Nem sempre temos a consciência de que o que vem para nós é fruto das nossas ações, justamente porque estamos apegados à ideia de que fomos injustiçados. Por isso, reforço a importância de chegar a um acordo com a lei espiritual. Quando a compreendemos, somos capazes de realizar o desapego. Dentro do universo do yoga ou do vedismo, que é uma das tradições que me inspiram, nosso corpo possui diferentes dimensões. Física, que é feito de alimentos; energética, feito de energia; emocional, feito de emoções; mental, feito de estruturas psíquicas. Assim como no corpo físico, temos uma corrente sanguínea, um sistema de veias e artérias. No corpo sutil, temos um sistema de condutos, nadis, por onde circula a energia, que chamamos de energia prana. O corpo sutil é por onde acessamos a realidade. Estamos passando por uma transformação planetária que afeta diretamente nossos corpos sutis e traz consequências materiais que têm gerado crises sociais, políticas, econômicas, ambientais e várias outras situações alarmantes que nos desafiam. Isso pode provocar angústias profundas pela incerteza do amanhã. O apego ao velho mundo está se quebrando e muitas rupturas estão acontecendo. Mas é justamente a partir dessas crises que nasce uma nova consciência, de perspectivas incríveis. É para isso que o Parivartan vem. Esse fenômeno espiritual está causando uma transformação na cultura global, abrindo os nossos olhos para compreendermos a profundidade de por que habitamos este mundo, mostrando que existe uma razão maior para estarmos aqui, que não apenas comprar, comer e dormir. O momento nos obriga a desconstruir nosso sistema de crenças e ideias e a forma como compreendemos o planeta, mesmo que isso nos cause sentimentos difusos e muitas vezes difíceis de administrar. Se soubermos aproveitar essa oportunidade para desconstruir o egoísmo, lançando luz à ignorância, vamos conseguir passar nesse teste de humanidade. Apesar de ser um fenômeno que desestrutura os sistemas da nossa vida, o Parivartan é a chance de, dentro dessas lacunas deixadas pelos abalos sísmicos, nos tornarmos seres humanos melhores. Em todas as práticas, nas cerimônias, nos rituais diários da linhagem Sanksha, que é a minha linhagem espiritual, evocamos o Parivartan. Terminamos as orações dizendo Parivartan, Dayalu Bhav Seho, que é um pedido para que a transformação venha com doçura, compaixão e gentileza. Não sabemos se, de fato, uma transformação dessa magnitude pode acontecer de forma gentil por conta dos nossos apegos, mas seguimos pedindo. Se quisermos, de fato, dissolver as causas de todos os sofrimentos, guerras e conflitos do mundo, vamos precisar compreender e aceitar que tais transformações fazem parte da existência. Chegou a hora de tomarmos consciência da urgência de seguir um novo caminho, para que a embarcação da humanidade consiga mudar sua rota e caminhar em direção a uma nova realidade. A nova realidade. Em aproximadamente 10.000 anos de história, não fomos capazes de virar a chave da nossa mente.
Vieram vários mestres, como Krishna, Buda, Jesus, que trouxeram os ensinamentos de como transcender a nossa ignorância e as nossas limitações, mas apenas pequena parte conseguiu de fato compreendê-los. É como se uma força gravitacional agisse sobre nós. Fomos tão condicionados a tratar o mal com o mal e a pensar apenas em nós mesmos que até hoje não conseguimos expandir a nossa consciência para além desses limites. Se olharmos para trás, veremos que a nossa história até hoje não se livrou dessa escuridão. Quando ligamos o noticiário, temos a sensação de que o mundo está acabando. Desastres ecológicos, aquecimento global, corrupção, crises econômicas, pandemia e guerras têm nos tirado o sono. Temos a impressão de que fracassamos no último milênio como humanidade, chegando ao ponto de achar que a extinção da nossa espécie é uma possibilidade bastante real. A maioria das pessoas não consegue parar para refletir sobre isso, porque está lutando pela sobrevivência. Já outras estão mais sensíveis e se questionam: o que está acontecendo? Esse jeito de enxergar o mundo, no entanto, se expressa na forma de medo, desconfiança, ansiedade, depressão e doenças que aparecem misteriosamente e nem mesmo médicos entendem muito bem. Muitas pessoas são guiadas por credos religiosos que alegam ser o fim do mundo. Outras, apesar de céticas, sofrem do mesmo jeito ou até mais, porque não conseguem ter sequer uma referência do que pode estar acontecendo, só enxergam que tudo está de ponta cabeça. Fazendo uma leitura mais profunda sobre o momento que estamos vivendo neste planeta, identifico uma grande transição, não só planetária, mas cósmica, que impacta tremendamente a nossa alma e a maneira como vivemos e nos organizamos em sociedade. Estamos no momento em que a onda de transformação, que vem se formando há muito tempo, atinge seu pico máximo e começa a quebrar em alguns segmentos da nossa vida, pelo bem ou pelo mal. De um lado, há uma grande tendência de o medo e a raiva crescerem, especialmente de quem detém o poder de comando. O fortalecimento do movimento de ultradireita conservadora que vemos na política, por exemplo, é uma reação natural diante de um momento incerto como esse, pois é uma tentativa de resgatar algum senso de segurança e controle. Tenho me dedicado a estudar como a vida se desdobra neste plano e maneiras de superar o sofrimento e a morte. Podemos constatar que, neste ciclo, as revelações do Parivartan estão se manifestando, só para citar alguns, em forma de guerras, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, de catástrofes naturais, como o furacão Katrina e o tsunami no Oceano Índico, de doenças como a gripe espanhola e a pandemia de Covid-19. Esta última, que se iniciou em 2020, foi a evidência mais clara dessa desconstrução, do Parivartan. É um processo que chegou para desfazer de vez o nosso sentimento de controle sobre as coisas. Tivemos um choque de realidade e percebemos que não tínhamos controle sobre nada. Até mesmo a ideia de que teríamos um amanhã nos foi tirada. Então, fomos obrigados a dar início ao despertar da consciência e ir além dos sonhos, que nos faziam enxergar o mundo através dos olhos da nossa criança ferida, que o tempo todo tenta preencher seus vazios. Eu entendo que a dificuldade de expandir a mente consciente é intrínseca à nossa condição, pois ainda somos muito primitivos enquanto Homo sapiens. Ainda não aprendemos a usar o nosso potencial e estamos com a consciência limitada aos condicionamentos, aos programas que foram instalados lá atrás e vêm de geração em geração. Portanto, o despertar nos faz enxergar com os olhos de adultos, tendo a consciência de que precisamos cooperar uns com os outros, mas que não precisamos ser dependentes do outro. Afinal,
Tudo aquilo que buscamos está dentro de nós mesmos. Assim, se conseguirmos compreender esse fenômeno espiritual, atravessaremos essa mudança com muito mais conforto, facilidade e amor. Com toda essa intensidade que é mais sentida por uns do que por outros e, mesmo que muitos estejam sofrendo com a falta de esperança e de fé na vida, digo que tudo isso é uma oportunidade. Apesar de tudo, Mahamaya, o princípio gerador da ilusão da dualidade, está conduzindo todos para Deus, unidade. Não se esqueça de que toda dificuldade que estamos passando é fruto do desamor. Entenda que essa crise é um instrumento didático do grande professor, para ensiná-lo a olhar para dentro, para ajudá-lo a respeitar a natureza, a fim de voltar ao lar do coração e estar em harmonia com a vida. E mesmo que tudo esteja desmoronando, ainda assim eu afirmo que não falta nada. Compreenda minhas palavras. Se olharmos para fora, sentiremos falta de tudo, pois no externo só existem morte, doenças, falta de dinheiro, de comida, de água. Mas, se olharmos para dentro, veremos que temos tudo de que precisamos. Existem fatos, e contra fatos não há argumentos. Vivemos um período que gerou um número de mortes jamais visto. Não existe um lado bom. Tudo isso é terrível. Não vamos fingir que nada está acontecendo. Porém, diante de uma tragédia, temos que continuar sobrevivendo. Precisamos encontrar maneiras de realizar essa travessia da melhor maneira possível, transformando o veneno em néctar e o desafio em oportunidade de crescimento. Por isso, o meu intuito com este livro é ser um guia do Parivartan e ajudar as pessoas a passar por essa transição de forma pacífica e amorosa. Em março de 2020, início da pandemia de Covid-19, eu estava na Índia. Todos os aeroportos haviam fechado e eu não pude voltar para o Brasil. Então, transformei esse desafio em oportunidade e comecei a escrever o livro Plenitude. Durante um ano em que estive lá, perdi várias pessoas queridas e foi um momento muito difícil para mim, assim como para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas isso não nos impede de sermos criativos e de encontrarmos saídas nas piores dificuldades e sofrimentos. Sei que você está cansado de batalhar contra seus monstros internos em busca de paz, harmonia e amor consigo mesmo e com os outros à sua volta. Tenho profunda compaixão pelas dores que você enfrentou até aqui. Sei que o guerreiro de amor que te habita pode estar enfraquecido devido aos golpes de amargura, traições, decepções e frustrações que você majestosamente enfrentou em nome da luz. Mas eu invoco esse guerreiro da luz, pois tudo o que você sofreu foi uma preparação para este momento. A transição no nível da alma acontece com mais suavidade à medida que aceitamos as rupturas e aprendemos a lidar com a frustração e o desmoronamento do nosso mundo, indo além dos apegos. Com isso, temos condições para ancorar a nova consciência que está chegando, a nova economia, a nova política, a nova educação, o novo casamento, ao passo que vamos criando massa crítica. Um grupo de almas vibrando na confiança e na gratidão consegue dar passagem para uma nova maneira de viver na Terra. Posso afirmar que, pelo menos em comunidades, isso não é uma utopia, é uma verdade. É possível dar passagem a uma nova maneira de viver, desde que tenhamos essas condições para aceitar nossas imperfeições, sem querer estar acima delas e aprendendo a lidar com isso de forma consciente e amorosa. As diferentes esferas da vida estão passando por um renascimento, pelo processo de desconstrução e pela oportunidade de renascimento. Mas talvez oportunidade não seja a palavra ideal, porque é algo do qual não temos controle.
ou transitamos ou somos transitados. Por essa razão, quero aqui compartilhar um conhecimento que ajudará você a aceitar essa mudança, abrir espaço para ela, compreender o que ela precisa e o que você tem de fazer para dar passagem a essa nova realidade que quer chegar. Quais as qualidades a serem desenvolvidas, quais as ações a serem realizadas para favorecer essa nova frequência. Para isso, vamos precisar estudar não só o Parivartan no nível da alma, mas o Parivartan no nível social, no nível planetário e cósmico. A era da tecnologia. Antes de falar sobre a grande transição pela perspectiva espiritual, vejo que é importante nos localizarmos nos aspectos práticos e materiais do momento atual, compreendendo em que contexto essa transição está acontecendo. O ciclo do Parivartan começou com a mudança do analógico para o digital, mais especificamente com a criação da internet e das redes sociais, que impactaram tremendamente a nossa forma de nos relacionar com o outro. As redes sociais, por exemplo, se tornaram espaços onde se coloca para fora tudo aquilo que antes era guardado. Isto é, sentimentos, desejos e aversões. O que antes ficava restrito ao ambiente familiar agora é colocado para os 4 cantos do mundo sem termos a mínima ideia de como isso pode afetar o outro e a nós mesmos. Para explicar melhor, vou me inspirar nos pensamentos do professor Yuval Harari, autor dos livros best-sellers Sapiens, Uma Breve História da Humanidade e 21 Lições para o Século XXI, nos quais, por meio da perspectiva científica, ele consegue acessar com bastante clareza a nossa condição humana e os nossos principais desafios para o século presente. Para mim, ciência e espiritualidade são caminhos que, quando bem trilhados, nos conduzem inevitavelmente para o mesmo ponto. Destaco um tema crucial estudado por Harari, que é o poder da tecnologia, da informação e seu uso no controle de dados e na bioengenharia, campos de estudo que têm se desenvolvido em alta velocidade nas últimas décadas e estão mudando a história. Atualmente, já é uma realidade ver empresas e governos controlando as enormes bases de dados sobre o comportamento das pessoas e manipulando algoritmos que podem influenciar as decisões dos indivíduos com uma precisão jamais vista. Isso tem ficado muito evidente em épocas de eleições, pois há uma combinação maquiavélica de estudo do comportamento da população com o disparo de fake news, a fim de moldar e distorcer a percepção da realidade do indivíduo e fazê-lo votar em determinado candidato. O mesmo mecanismo é utilizado por empresas em suas estratégias de marketing, que moldam e manipulam o comportamento de compra das pessoas com o intuito de vender cada vez mais. À luz disso, eu lhe pergunto: é você de fato que está tomando suas decisões? Esse poder é imenso e não sabemos o nível de consciência das pessoas que o detêm. Ou melhor, podemos inferir pelos resultados que obtivemos nos últimos tempos que elas não estão conscientes do poder que têm em suas mãos e do karma que estão gerando. Pessoas assim são capazes de causar danos profundos na sociedade. Existe uma discussão ética ao redor dessas práticas, mas a realidade é que, por meio de ações como essas, o ser humano não desperto está permitindo que as empresas e os governos tenham influência sobre sua visão de mundo e, consequentemente, seu poder de escolha. É como se a nossa consciência estivesse adormecida e vagando num universo onírico cheio de luxúria, prazeres e apegos, imaginando ser a realidade. Metaforicamente,
Ao olharmos para um pedaço de corda no chão, não vemos uma corda de fato, mas uma cobra. E passamos a imaginar a vida a partir da ideia de que a cobra é real, mesmo não existindo. Roberto Crema, psicólogo transpessoal e reitor da Universidade Internacional da Paz, Unipaz, cunhou o termo normose para se referir a esse estado de adormecimento da consciência. Ou seja, acreditamos que tudo isso é normal. Quando nossas decisões passam a ser tomadas por um algoritmo, a discussão ao redor desse tema fica realmente profunda, pois percebemos que, em última instância, estamos perdendo o livre-arbítrio. É por causa da relevância deste tema que Yuval Harari defende tanto a tese de que o futuro da humanidade vai depender da nossa habilidade em criar regulamentações nacionais e internacionais que consigam limitar o mau uso dessas tecnologias. Mas a verdade é que, quando analisamos a capacidade dos governantes dos nossos países e o baixo grau de cooperação internacional em que nos entramos, parece que não teremos sucesso nessa regulamentação tão cedo. Em um cenário como esse, o que fazer? Não podemos ter controle sobre o que acontece à nossa volta. Como havia dito, o Parivartan já está acontecendo. E não temos muito o que fazer a não ser aprender a lidar com essas transformações da melhor forma possível. Ou seja, trabalhar o nosso interno para mudarmos a nossa consciência em relação aos fatores externos. Por isso, mais do que nunca, é urgente que desenvolvamos a presença em todos os momentos do nosso dia, pois somente na presença plena é que conseguimos tomar decisões verdadeiramente nossas e não baseadas em influências externas. Embora a tecnologia esteja causando muitos problemas em nossa sociedade, existe um potencial de transformação positiva. É possível também utilizar a tecnologia a favor da mente consciente, do amor, da união, da construção de um mundo melhor. Mas, para isso, precisamos ter consciência. Hoje em dia, temos uma abundância de informações disponíveis na internet. A questão é, nós temos maturidade para usá-las? Nós temos caráter? Se fizermos uma reforma em nossa consciência, seremos capazes de utilizar todo esse conhecimento a nosso favor. As eras na cosmovisão védica. Antes de começarmos o estudo desses temas, que são tão essenciais para o ser humano neste momento, sinto que é importante apresentar a você alguns aspectos da missão para a qual eu trabalho. Faço parte de uma linhagem espiritual chamada Satya, termo em sânscrito que significa verdade. Essa linhagem tem como objetivo criar uma era dourada dentro da era de escuridão, a era primitiva, em que estamos vivendo há alguns milênios. Esses ensinamentos têm como base os Vedas, que são as escrituras sagradas mais antigas que existem na face da Terra, e é onde nasceu o conhecimento sobre yoga e meditação, os caminhos para a iluminação espiritual e para a transcendência, hoje muito difundido no Ocidente. Esses conhecimentos foram codificados por sábios há milhares de anos e nos orientam até hoje no nosso desenvolvimento e em nossos estudos. Portanto, todo o meu estudo tem lastro nesse ensinamento. Existem muitas maneiras de interpretar o nosso estado atual de consciência e, independentemente se você segue o pensamento darwiniano ou védico, vamos chegar a um lugar semelhante. A ciência não nos aponta muitas esperanças em relação ao futuro da humanidade. O que se sabe é que estamos em estado de evolução, mas aonde vamos chegar ainda é um mistério. Já a cosmovisão védica compara o mundo com um touro que vai perdendo suas patas à medida que vamos nos desconectando do nosso ser.
Cada pata representa uma era dentro do processo da evolução da consciência. Satya Yuga é a idade de ouro, em que o touro ainda está com as 4 patas. É a era da verdade, da luz e da iluminação espiritual. É quando existe a consciência do ser e os valores espirituais estão bem elevados. Treta Yuga é a idade de prata. Após milhares de anos, o touro perdeu uma de suas patas. Isso significa que começamos a perder conexão com o nosso ser. É quando nos valemos do ascetismo, da disciplina e do empenho para manter o estado iluminado. Dwapara Yuga é a idade de bronze, em que o touro perde mais uma pata, ficando apenas com 2. É quando começamos a dar passagem à ignorância. Para abrirmos caminho à iluminação, precisamos nos purificar de ilusões, crenças e ideias que temos de nós mesmos, da vida e do nosso próprio espírito, que nos fazem projetar no outro aquilo que imaginamos e não aquilo que é real. Essa pureza é alcançada por meio da devoção, uma das qualidades da alma que se manifestam em algum momento da jornada. Kali Yuga é a idade de ferro, em que o touro perde mais uma pata, ficando somente com uma. É a era da ignorância, da destruição, da escuridão. Esta é a fase em que os valores espirituais foram completamente esquecidos e a conexão com o ser é praticamente uma quimera. Para atravessar a Kali Yuga somente por meio da gratidão e da humildade. Ao término de cada era, permanece um resíduo de distorções da energia divina, como uma sombra de mentira, de indisciplina e de impureza, de falsa devoção e de ceticismo. Hoje, nos encontramos na fase Kali Yuga, em que o ser humano se tornou completamente materialista e identificado com o corpo, com a ideia de que a felicidade está fora e pode ser comprada. O materialismo tem como eixo o consumismo. Acreditamos somente naquilo que vemos e precisamos consumir para ter, pois isso nos dá um senso de segurança, agregando valor à ideia de quem somos. Ou seja, nossa identidade está atrelada àquilo que temos e somos capazes de comprar. Por isso, o sistema econômico também deve ser repensado, pois acaba sendo uma forma de sustentação dessa falsa identidade e, consequentemente, de toda a angústia e miséria emocional que nasce da desconexão com a verdade de quem somos. Nessa fase, a nossa única possibilidade é despertar a gratidão e a humildade que existem dentro de nós. À medida que vamos despertando essas virtudes, vamos aprendendo esse jogo, inclusive compreendendo nossas limitações, porque só podemos dar aquilo que temos. Por ser um ciclo, em algum momento vamos alcançar novamente a fase de Satya Yuga e a Era de Ouro. E o Parivartan está acontecendo justamente para fazermos esse caminho de volta, para cumprir com o objetivo de criar uma era dourada dentro da era de escuridão. Se faz necessária uma revolução da consciência. Até a próxima parte. Iremos dividir esse capítulo em 2. Grato, meus irmãos e irmãs. Não esqueçam de curtir e comentar se assim gostaram. Partilhem com todos que conseguirem. Namastê.